Pacotão de zagueiros e o primeiro desembarca nessas próximas horas no Rio de Janeiro. Além de Robert Renan Joaquim, zagueiro brasileiro que vestiu a camisa do Santos nas últimas temporadas e hoje está no futebol mexicano, deixou o caminho aberto para o Vasco da Gama fazer negócio. Além disso, se tem chegada, tem também saídas. Barca do Vasco da Gama no meio da janela de transferências. Além de João Vitor e Luiz Gustavo, mais dois zagueiros devem estar de saída nesses próximos dias. Amigo vascaíno, um boa noite gigante que chega para você na noite desta quinta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, amigo, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui a este Boa Noite Gigante. E além disso, é claro, conto também com a sua inscrição. Amigo vascaíno, a sua inscrição é que vai fazer com que o nosso canal chegue a cada vez mais pessoas aqui no YouTube e automaticamente ganhe cada vez mais reconhecimento. Tem muita gente chegando aí no canal do Gigante Vasco, acompanhando o nosso conteúdo diariamente, mas que infelizmente não se inscreve. Então, você que está aí do outro lado, curte o nosso canal, todo dia vem conferir as informações do Vasco da Gama através aqui do nosso trabalho. Se inscreva, é rápido, é fácil, você não precisa pagar nada e nos ajuda muito. Show? Vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre essa barca, né, do Vasco da Gama. Tá aparecendo aí o técnico Fernando Diniz na imagem, até porque todos os nomes que eu irei citar a partir de agora passam por uma avaliação do professor hoje Cruz Maltino, que é o Fernando Diniz. Vasco da Gama não tinha, nesta janela de transferências, o objetivo de fazer essa reformulação no elenco. E para quem, amigo, tá entendendo o que hoje acontece no Vasco da Gama, hoje o que se passa no Vasco da Gama é uma reformulação. O Vasco, como se diz naquele ditado, está trocando o pneu com o carro andando. Imagina aí você, para quem mora no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, à meia-noite, a 100 km por hora, e do nada o pneu fura. Você vai ter que trocar esse pneu de alguma forma e de forma rápida, porque se você ficar na Avenida Brasil meia-noite dando bobeira, vai dar ruim. E é isso que está acontecendo com o Vasco. O Vasco é um carro a 100 km por hora, no meio da temporada, o pneu tem que ser trocado e você não pode demorar muito para trocar esse pneu não. Tem que ser rápido, porque se você demorar nessa troca do pneu, amigo, vai dar ruim. E é isso que de fato acontece com o Vasco da Gama. Já ocorreram algumas saídas nessa janela de transferências. João Vitor vendido, Luiz Gustavo com uma venda encaminhada. Ocorreram 3 chegadas até o momento. Cauã Barros, Thiago Mendes e Andrés Gomes, além do retorno do Leandrinho. Entretanto, mesmo com esse retorno, a expectativa é que o Leandrinho saia nessa janela de transferências. Eu vou explicar já já. Que o Vasco tem por objetivo fazer mudanças. E hoje o que acontece na zaga do Vasco é um nítido processo de reformulação. O Vasco ele entrou, né, nesta janela de transferências com João Vitor, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Luiz Gustavo. O sistema defensivo do Vasco da Gama nesta janela de transferências contava com 5 zagueiros. Olhando até para o ano de 2025, o Vasco iniciou o ano com Souza, que iniciou na zaga, Maurício Lemos novamente, Lucas Oliveira, João Vitor, Lucas Freitas e Luiz Gustavo. 6 eram os zagueiros que abriram
a temporada de 2025 somada às contratações e os atletas que já estavam no elenco para o ano de 2025. Souza saiu, ficaram os 5 já citados. João Vitor foi vendido. Luiz Gustavo tem a sua venda encaminhada. Então sobrou Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Maurício Lemos. Sendo que o Maurício Lemos hoje é um nome que o Vasco encaminha uma saída. Por quê? Automaticamente com a saída do João Vitor, quem iria ganhar a vaga titular era o Maurício Lemos. Só que o técnico Fernando Diniz optou pelo Hugo Moura no sistema defensivo. A informação aqui, o fato do Maurício Lemos não ter entrado no time titular causou incômodo no zagueiro. Ele ficou muito chateado com a situação, incomodado em saber que um volante assumiria a vaga titular no seu lugar. E isso fez com que o Fernando Diniz não relacionasse para os últimos jogos. Do tipo, ó, tu não tá abraçando o projeto? Você não tá querendo abraçar o Vasco da Gama? Tá colocando a sua vaidade da titularidade acima do que o técnico acha melhor pro Vasco? Zarpa, pode ir embora. Então a situação hoje está muito bem encaminhada para uma saída. A informação é que clubes do futebol argentino e do futebol uruguaio, além de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, estão interessados na contratação desse jogador. Então, se só sobraram, diante das saídas de João Vitor e Luiz Gustavo, Maurício Lemos, Lucas Oliveira e Lucas Freitas, é -1. Agora só temos Lucas Oliveira, Lucas Freitas e o Hugo Moura, que está fazendo a improvisação ali no sistema defensivo. Mas de origem, é Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Sendo que, mesmo com o Lucas Oliveira sendo o nome que está entrando nas últimas partidas, o Vasco ainda considera o Lucas Oliveira como um jogador negociável. Qualquer proposta que chegar para o Lucas Oliveira, o Vasco vai negociar o zagueiro. É um atleta que a diretoria já deixou muito bem claro a ele, ao seu staff, assim como o técnico Fernando Diniz, que ele pode buscar outros clubes. Está fora dos planos da comissão técnica. Nada mudou com relação ao Lucas Oliveira, mesmo ele entrando na partida contra o São Paulo neste último domingo. Ele entrando no jogo, foi até um planejamento, né, do Vasco da Gama, como o Vasco já estava goleando por 5-0 para dar minutagem a ele, para ele entrar em campo e isso ser algo positivo para ele ser relacionado. É muito mais fácil você vender um jogador, melhor dizendo, quando ele tem minutagem. Se chegar numa mesa de negociação e tentar negociar um atleta sem ele ter minutagem é impossível. Então o Vasco colocou ele em campo para dar mais, para facilitar uma futura negociação. Ou seja, se é só Lucas Oliveira e Lucas Freitas, amigo, Lucas Oliveira também, que é um nome que o Vasco busca negociar até o fim dessa janela, só vai sobrar Lucas Freitas. Então o Vasco tem urgência para contratar. O Vasco tem que fechar esse setor defensivo. O Vasco tem que trazer ao menos um jogador para o sistema defensivo do lado esquerdo e 2 para o lado direito. São 4 jogadores de defesa que o Vasco precisa ter no elenco. Para o lado esquerdo, tá fechado. É o Robert Renan. Informação que eu vou trazer já já. Para o lado direito, o Vasco tem por objetivo contratar mais 2 até o término da janela de transferência. Então o Vasco precisa de 3. É um pacotão de reforços para a zaga, um pacotão de zagueiros que o Vasco vai trazer até o final dessa janela. É uma barca que o Vasco da Gama está preparando. Então, Maurício Lemos de saída, Lucas Oliveira de saída, nomes que a diretoria também busca negociar nessa janela de transferências. Jean Davi Menezes, uma figurinha repetida e carimbada. Matheus Carvalho é um nome negociável por venda. Leandrinho é um nome negociável por venda. Lloyd Augusto é um nome negociável por venda. Benjamin Garré, nome que a diretoria do Vasco também busca vender nessa janela de transferências. E um nome também que pode estar de saída é o Alex Teixeira, tá? Inclusive, a questão do Alex Teixeira é uma questão muito mais pelo lado dele. Informações é que pessoas dentro do Vasco estão comentando que o Alex Teixeira está muito incomodado com o seu momento dentro do clube. Tá chateado, porque ele está percebendo as novas contratações para o setor ofensivo. Internamente, o Alex Teixeira está entendendo que ele não está sendo um atleta mais útil e por isso que o Vasco está contratando. Isso está chateando, incomodando muito ele. Diante dessa situação, a informação é que o atacante está pensando em pedir uma rescisão de contrato. Até agora nada certo, nada confirmado, mas pode ser sim que isso aconteça nos próximos dias. Então, amiga, é uma barca grande que está sendo preparada no nosso Vascão e é bom ficar ligado porque, é claro, teremos muitas novidades aí daqui para frente, amigo torcedor vascaíno. Deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você acha dessa barca, se está
de acordo com relação a essas mudanças dentro do nosso Vascão. Show? Deixe a sua opinião aí nos comentários, até porque para qualquer saída teremos chegadas. Com relação ao sistema defensivo, esse jogador para atuar no lado esquerdo, que é hoje a grande prioridade do setor defensivo do Vasco, é o Robert Renan. Negociação encaminhada, há um acerto entre Vasco e Zenit, assim como também um acerto entre Vasco e Robert Renan. Um acerto encaminhado para o empréstimo até o meio do ano que vem, com opção de compra no contrato. Ainda não temos os valores confirmados aqui nesta noite de quinta-feira, tá? Mas estima-se que seja algo semelhante ao que o Vasco fez com Andrés Gomes. A diretoria vascaína agora corre contra o tempo para agilizar a inscrição do Robert Renan na Copa do Brasil, tá? Quarta-feira que vem teremos Vasco da Gama e Botafogo. O prazo final para inscrições termina na terça-feira, nesse próximo dia 26. E o objetivo hoje da diretoria do Vasco é regularizá-lo para que ele entre em campo contra o Botafogo já nas quartas de final da Copa do Brasil. Um nome aí muito bem avaliado internamente, que chega, né, para compor esse sistema defensivo diante destas saídas da janela de transferência. Ou seja, para o lado esquerdo, Robert Renan e Lucas Freitas está fechado. Agora para o lado direito, Lucas Oliveira é um nome negociável. Hugo Moura não é zagueiro de origem, é volante, precisa contratar 2 jogadores para essa posição. E é isso que o Vasco vai buscar. Além da chegada de Robert Renan, mais 2 jogadores devem chegar nessa janela de transferências. E 2 dos nomes que estão sendo mais falados neste momento é o nome do Joaquim e o nome do Luizão. Joaquim, jogador brasileiro de 26 anos de idade, e Luizão também brasileiro, nome aí de 23 anos de idade. Ambos jogadores que estão sendo muito falados nessas últimas horas nos bastidores da nossa colina histórica. O Joaquim é um nome que o Vasco da Gama negocia diretamente com o Tigres, entrou em contato recentemente para entender a situação desse atleta, buscava até um empréstimo com opção de compra. Entretanto, o Tigres rejeitou qualquer possibilidade de um empréstimo. O Tigres só aceita negociar o zagueiro Joaquim por uma venda em definitivo, algo que dificilmente o Vasco fará diante da atual situação financeira do nosso Cruz Maltino. Grande jogador, um grande zagueiro, um nome que de fato traria uma segurança maior para o sistema defensivo do Vasco, mas o Vasco enfrenta grandes dificuldades. O caminho está aberto, o empresário de jogador em contato com a Atenção Vascaína nos deixou muito bem claro que seria um prazer ver o seu atleta jogando no Vasco da Gama, né, entre tantos valores que o Tigres colocou na mesa, algo em torno de 76 milhões de reais, são valores considerados altos pelo Vasco da Gama para qualquer negociação. Além do Joaquim, tem o nome do Luizão, zagueiro de 23 anos de idade, cria da base do São Paulo, que passou 2 temporadas, melhor dizendo, no West Ham da Inglaterra, além também de passagens pelo futebol polonês. Jogador jovem, com muita rodagem, que tem os seus direitos econômicos ligados ao West Ham. Informação é que hoje é um fato, Admar Lopes está na Inglaterra e, além de ir atrás do atacante Matheus França, uma informação que eu já adianto, vou trazer a vocês com mais detalhes amanhã no Acorda Vascão, ele também estaria de olho na situação desse zagueiro Luizão do West Ham. Um jogador que mesmo canhoto atua pelo lado direito da zaga, teve experiência europeia nessas últimas temporadas e seria um nome avaliado pela diretoria Cruz Maltina. Até o momento, informações até do próprio staff empresário de jogador, né, que não tem nenhuma negociação com ele. A informação é que a negociação acontecendo será ela diretamente com o clube que detém os direitos econômicos do jogador, que é o próprio West Ham, amigo torcedor vascaíno. Então, é claro, o Vasco segue no mercado, um pacotão de reforços, Robert Renan fechado, tem a situação envolvendo o zagueiro Joaquim, tem o Luizão, tem muitos nomes. Recentemente eu trouxe a informação do zagueiro Gabriel Paulista. É o Vasco da Gama aí forte no mercado à procura de jogadores para o sistema defensivo, tá? Grandes informações, grandes novidades, barcas, chegadas, um boa noite gigante que chega para você na noite, né? Desta quinta-feira, bastante agitado, bastante movimentado. Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Eu, Lucas, amigo vascaíno, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quinta. Conto muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui neste Boa Noite Gigante, deixando o seu like, seu joinha, o seu gostei. E caso tenha gostado, compartilhe também esse vídeo para os seus amigos. Vamos que vamos, amigo vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, saudações Vasco.